Neste vídeo, temos o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas. Para você que estuda para concurso público e que nas horas vagas pode ouvir o áudio da lei, e assim, decorar a lei como música, e esse método eu já testei várias vezes, e afirmo que funciona, pois fui aprovado em 4 concursos públicos. Então fica a dica. Bora lá, vamos ouvir a lei. Lei 1762 de 14 de novembro de 1986. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas. Título 1. Capítulo único. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado do Amazonas. Parágrafo único. As disposições desta lei, salvo norma legal expressa, não se aplicam aos servidores regidos por legislação especial. Artigo 2º. Para efeito desta lei. Inciso 1. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 2. Cargo é a designação do conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, identificando-se pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado. Inciso 3. Classe é o conjunto de cargos de igual denominação e com iguais atribuições, responsabilidades e padrões de vencimentos. Inciso 4. Série de classes é o conjunto de classes da mesma denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do funcionário. Inciso 5. Lotação é o número de cargos e funções gratificadas fixado para cada repartição, ou ainda o número de servidores que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Artigo 3º. Ao funcionário não serão atribuídas responsabilidades ou cometidos serviços alheios aos definidos em lei ou regulamento como típicos do seu cargo, exceto funções gratificadas, comissões ou mandatos em órgãos de deliberação coletiva do Estado ou de que o Estado participe. Artigo 4º. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo no desempenho de função transitória de natureza especial ou na participação em comissões ou grupos de trabalho. Título 2. Do provimento e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São formas de provimento dos cargos públicos. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Inciso 3. Acesso. Item dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Inciso 5. Reintegração. Inciso 6. Reversão. Inciso 7. Aproveitamento. Inciso 8. Transferência. Item dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Inciso 9. Readaptação. Artigo 6º. Lei ou regulamento estabelecerá as qualificações para o provimento e as atribuições dos cargos públicos em geral. Seção 2. Da nomeação. Artigo 7º. A nomeação será feita. Inciso 1. Em caráter efetivo. Inciso 2. Em comissão, quando se tratar de cargo que, por lei, assim deva ser provido. Artigo 8º. A nomeação em caráter efetivo dependerá, sempre, de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, devendo obedecer, obrigatoriamente, à ordem de classificação dos concursados para cada cargo, observados ainda o prazo de validade do concurso e o número de vagas existentes. Artigo 9º. Ressalvados os casos previstos em lei, é exigida a idade mínima de 18 e a máxima de 60 anos completos, na data do encerramento da inscrição em concurso público. Parágrafo único. Não dependerá de limite de idade a inscrição em concurso do ocupante de cargo público estadual de provimento efetivo. Artigo 10. Dentre os candidatos aprovados, os classificados até o limite de vagas, existentes à época do edital, têm assegurado o direito à nomeação, no prazo de validade do concurso. Parágrafo único. Os demais candidatos aprovados serão nomeados à medida que ocorrerem vagas, dentro do prazo de validade do concurso. Artigo 11. O regulamento ou edital do concurso indicará o respectivo prazo de validade, que não poderá ser superior a 4 anos, incluídas as prorrogações. Artigo 12.
O cargo em comissão será sempre de livre escolha do governador, dos presidentes dos poderes legislativo ou judiciário e dos tribunais de contas. Seção 3. Da promoção. Artigo 13. Promoção é a forma pela qual o funcionário progride na série de classes, e consiste na passagem da referência em que se encontra para a imediatamente superior, observadas as normas constantes de regulamento próprio. Artigo 14. A promoção pode ocorrer mediante avanço horizontal e vertical. Artigo 15. A promoção horizontal é a mudança de referência dentro da mesma classe e independerá da existência de vaga. Artigo 16. A promoção vertical consiste na passagem de referência final de uma classe para a inicial da classe imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, e dependerá da existência de vaga. Artigo 17. As promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e de merecimento, alternadamente, sendo a primeira sempre por antiguidade. Artigo 18. A promoção por antiguidade recairá no funcionário com mais tempo de efetivo exercício na referência, apurado em dias. Parágrafo único. Havendo empate, terá preferência sucessivamente, o funcionário. Inciso 1, de maior tempo na classe. Inciso 2, de maior tempo na série de classes. Inciso 3, de maior tempo no serviço público estadual. Inciso 4, de maior tempo no serviço público. Inciso 5, mais idoso. Artigo 19. O merecimento obedecerá a critérios pelos quais serão aferidos os graus de pontualidade, assiduidade, eficiência, espírito de colaboração ético-profissional e cumprimento dos deveres por parte do funcionário. Artigo 20. O interstício para a promoção horizontal será de 18 meses. Artigo 21. Para efeito de promoção vertical, o interstício, na classe, será de 24 meses. Artigo 22. Somente por antiguidade será promovido o funcionário em exercício de mandato legislativo. Seção 6. Da reintegração. Artigo 26. Reintegração é o ato pelo qual o demitido reingressa no serviço público, em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, com o ressarcimento de todos os direitos e vantagens, bem como dos prejuízos funcionais resultantes da demissão. Artigo 27. Deferido o pedido por decisão administrativa ou transitada em julgado a sentença, será expedido o ato de reintegração. Parágrafo 1º. Se o cargo houver sido transformado, a reintegração dar-se-á no cargo resultante da transformação. Parágrafo 2º. Se extinto o cargo antes ocupado, a reintegração ocorrerá no cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 3º. Se inviáveis as soluções indicadas nos parágrafos precedentes, será restabelecido automaticamente o cargo anterior, no qual se dará a reintegração. Seção 7. Da reversão. Artigo 28. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, a pedido ou ex officio. Parágrafo 1º. A reversão ex officio ocorrerá quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. Parágrafo 2º. A reversão somente poderá se efetivar quando, em inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Será tornada sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do funcionário que não tomar posse ou não entrar no exercício dentro do prazo legal. Artigo 29. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou encargo resultante da transformação. Parágrafo único. Em casos especiais, a juízo da administração, poderá o aposentado reverter em outro cargo de igual vencimento, respeitados os requisitos para o respectivo provimento. Seção 8. Do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante adequado aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, se existente vaga e mediante comprovação, por junta médica oficial, da capacidade física e mental do aproveitando. Parágrafo único. O aproveitamento de servidor de que trata este artigo somente ocorrerá mediante solicitação devidamente fundamentada do órgão interessado e autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 31.
será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 30 dias contados da publicação do ato, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Artigo 32. O aproveitamento precederá a realização de concurso público destinado ao provimento de cargo que atenda às condições do artigo 30. Artigo 33. Será aposentado no cargo que ocupava o funcionário em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado definitivamente incapaz para o serviço público. Seção 9. Da transferência. Item dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Seção 10. Da readaptação. Artigo 37. Readaptação é a investidura em cargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que tem o funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental, apurada por junta médica oficial. Parágrafo único. A redução ou aumento de vencimento que acaso decorrer da readaptação serão disciplinados em regulamento. Capítulo 2. Da posse. Artigo 38. Posse é o ato de investidura em cargo público. Parágrafo 1º. A posse será formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Parágrafo 2º. Não haverá posse nos casos de promoção, acesso, substituição, reintegração, transferência e readaptação. Artigo 39. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica, para comprovar se o candidato satisfaz os requisitos físicos mentais exigidos para o desempenho do cargo. Artigo 40. Poderá haver posse mediante procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em missão da administração ou ainda em casos especiais, a juízo da autoridade competente. Artigo 41. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a juízo da autoridade competente para empossar. Parágrafo 2º. Quando o funcionário não tomar posse no prazo legal, o ato de provimento será tornado sem efeito. Artigo 42. São requisitos para a posse. Inciso 1. Nacionalidade brasileira ou estrangeira, esta quando admitida por legislação federal específica. Inciso 2. Idade mínima de 18 anos. Inciso 3. Exercício pleno dos direitos políticos. Inciso 4. Quitação com o serviço militar, quando o empossando for do sexo masculino. Inciso 5. Sanidade física e mental atestada por junta médica oficial. Inciso 6. Preenchimento das condições especiais prescritas para o cargo. Inciso 7. Declaração de bens e valores que constituem o patrimônio do empossando. Parágrafo 1º. O servidor, no ato de posse, declarará expressamente se ocupa outro cargo ou emprego público, especificando cada um deles com os respectivos horários, se for o caso, ou comprovará haver requerido exoneração ou dispensa, na hipótese de acumulação não permitida. Parágrafo 2º. Na hipótese de o empossando perceber proventos, fará declaração correspondente, indicando o cargo em que se deu a inatividade. Artigo 43. São competentes para dar posse? Inciso 1º. O chefe do Poder Executivo, aos secretários de Estado e demais autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas, e o responsável pelo órgão de pessoal, nos demais casos. Inciso 2º. Quando se tratar de funcionário dos poderes legislativos e judiciários, dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, ou ainda das autarquias, as autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica ou regulamento. Parágrafo único. A autoridade que empossar verificará sob pena de responsabilidade, se forem satisfeitas as condições para a investidura do cargo. Capítulo 3. Do exercício. Artigo 44. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Artigo 45. O exercício começará no prazo máximo de 30 dias contados da data da posse. Parágrafo único. Tornar-se-á sem efeito o ato de provimento, se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal. Artigo 46. O funcionário que deva ter exercício em outro órgão terá 15 dias, contados do desligamento do órgão de origem, para assumir o cargo.
Capítulo 4. Do estágio probatório e da estabilidade. Seção 1. Do estágio probatório. Artigo 47. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual o seu desempenho será avaliado por comissão especialmente constituída para essa finalidade. Parágrafo 1º. O estagiário poderá afastar-se do exercício do cargo em caso de férias, nomeação para cargo de provimento em comissão destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento superior ou licença para tratamento de saúde. Parágrafo 2º. O servidor público que for nomeado para exercício de cargo de provimento em comissão, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento superior, em organismo do Poder Executivo Estadual, ficará, automaticamente, à disposição do órgão ou entidade onde tiver exercício, com ou sem ônus para o órgão de origem, observadas as regras de opção e limite remuneratórios. Parágrafo 3º. Quando a nomeação decorrer de ato dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, de outros órgãos ou entidades da Administração Federal, de outros estados, do Distrito Federal ou das administrações municipais, as disposições serão concedidas, por ato do governador, mediante a satisfação dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Operar-se-ão, como regra geral, sem quaisquer ônus para a repartição de origem e pelo prazo de 12 meses, prorrogável a critério do chefe do Poder Executivo. Inciso 2º. O ato concessivo somente será editado se a requisição se referir ao exercício de cargo de provimento em comissão destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento superior ou função de confiança, estabelecendo-se, no próprio ato, o compromisso de ressarcimento ao Estado do Amazonas, quando o servidor optar pela remuneração de seu cargo efetivo, nos termos do artigo 109, XI, da Constituição Estadual, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional N. 36, de 13 de dezembro de 1999. Artigo 48. Cumprido satisfatoriamente o estágio probatório, o servidor adquirirá estabilidade no serviço público após o 3º ano de efetivo exercício. Seção 2. Da estabilidade. Artigo 49. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, salvo seja estável no serviço público, hipótese em que será reconduzido ao cargo de que era titular ou aproveitado em outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, se aquele se encontrar provido. Artigo 50. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.